Olá, amigos e amigas, participantes desse nosso encontro semanal para esse estudo abençoado do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, deixado pelo nosso querido irmão maior e mestre, Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos nós, cumprindo, atendendo ao seu chamado, voluntariamente, prazerosamente para esse estudo, este breve instante, alguns minutos de leitura e reflexão. Antes, porém, convidamos a todos para a prece inicial de agradecimento ao Pai pela oportunidade desse encontro, agradecendo por podermos aqui estar reunidos para o estudo, e também pedindo pela nossa harmonia, pela nossa saúde, como um todo, completo, seres completos que somos, espíritos encarnados, pelo nosso equilíbrio mental, pela nossa saúde espiritual, com reflexo no físico, evidentemente, para que tudo corra bem conosco e com todos os nossos familiares e amigos. Saúde e paz a todos. Assim seja. E aos que desejarem, pode deixar o copo ou a garrafa d'água, para ser energizada pelos amigos da espiritualidade. Então, no estudo de hoje, iniciando o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Meu Reino não é deste mundo. Ele trata da vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e encerra, como todos os capítulos, com instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Então, hoje falaremos dos itens 1 e 2. O item 1 é a passagem do Evangelho propriamente dita. E o item 2 inicia o comentário a respeito da vida futura. Então, item 1. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem está em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Ok? O item 2 é já a respeito da vida futura. Assim diz: Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, os preceitos de moral pelo Cristo deixados. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Ora, então a frase, digamos assim, chave desta parte do ensinamento deixado por Jesus é justamente esta, Meu reino não é deste mundo. Por mais que nós estudemos Jesus, lógico, ele é o modelo maior, a nossa referência como perfeição mesmo, a ser atingida, essa perfeição relativa. É o espírito mais evoluído que por aqui já passou,
não poderia ser diferente, ele é o governador do planeta Terra, né? Mas Jesus está, por mais que nós imaginemos a sua evolução, o seu progresso como espírito, ainda é pouco. Só para se ter uma noção, na obra, citamos aqui a obra ditada por Emmanuel, A Caminho da Luz, e lá Emmanuel coloca algumas informações, né, por muitos já sabidos, né, que Jesus ele compõe uma pleiade de espíritos que são responsáveis por determinados orbes, no nosso caso aqui no nosso sistema solar, né? E Jesus, um dos planetas que Jesus governa é o nosso, o planeta Terra. E lá há bilhões de anos, né? Estima-se que 4 bilhões e meio de anos, né? A formação do planeta, talvez até mais que isso. Jesus lá estava já responsável com a sua equipe, né? Por trabalhar na formação do planeta Terra, para que pudéssemos aqui reencarnar e progredir nele, né? Em todas essas etapas do planeta, até hoje, onde estamos hoje, no caso já o planeta Terra em transição para um planeta passando de provas e expiações para a regeneração. Então lá nesta obra, Caminho da Luz, no início da obra, depois podem consultar, tá? Não vou ler tudo aqui, mas já começa assim, ó, traçado por Emmanuel. Palavras de Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Olha isso. Lá estava Jesus trabalhando, responsável por toda esta operação que durou milhões e milhões de anos. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. E aí ele prossegue, né? Formam-se os primitivos oceanos, a atmosfera carregada de vapores, né? E tem toda uma sequência de toda esta formação do planeta. Depois houve um tempo, milhares e milhares de séculos para o planeta resfriar, né? Para então depois serem implantadas as sementes de vida aqui. Então imagine, hoje nós estamos aqui e depois de tudo isso Jesus vem e encarna e passa por tudo isso. E aqueles que naquela época compartilharam com ele, né, a vida encarnada, estiveram frente a frente com ele, né, perderam essa oportunidade valiosíssima, né, de se redimir, de reconhecê-lo como mestre supremo, rei que ele era, no sentido de Senhor, um rei moral, vamos dizer assim, né? Não só um ser hierarquicamente superior, porque assim não foi reconhecido mesmo, né? Imagina naquela época, ainda hoje nós percebemos orgulho, egoísmo, né? Ainda, né? Principalmente entre alguns que ocupam cargos de poder, né? Que são tomados ainda não se desprenderam desses sentimentos. Então, só para lembrarmos, né? Nós temos uma noção realmente da grandeza desse Espírito que é Jesus. Ele é imensamente superior a nós e, no entanto, nos deixou esta lição, grandiosa lição de humildade, né? Entre tantas outras lições, mas o princípio é a humildade, né? O reconhecimento, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a vida dele toda encarnada aqui
foi um exemplo de humildade. Parece até um paradigma, né? Nossa, um ser tão grande, né? Tão supremo e tão humilde. Este é o caminho, este é a trilha que Jesus deixou. Se queremos ser grandes, sejamos humildes. E gostaríamos de lembrar também, para esclarecer o ensinamento, dos 5 pilares do Espiritismo, ou da doutrina espírita, só relembrando. Então, quais são esses 5 pilares? O primeiro, existência de Deus. Claro, né? Acreditamos que Deus existe. Ele é o Criador, nós somos seus filhos, criaturas. Lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, justamente a primeira pergunta, lá está: que é Deus? Que é Deus? Não quem. Que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o segundo pilar do Espiritismo, imortalidade da alma. Então, espíritos, somos espíritos, né? Criados simples e ignorantes. Espírito, princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Então, aqui estamos nós. Jesus passou por essas etapas? Sem dúvida, passou. Foi também criado simples e ignorante, como todos nós. Só que, se formos analisar, ele, com certeza, né, ele já não deu um salto e chegou nessa figura que conhecemos. Porém, com certeza, ele fez escolhas acertadas e encurtou o caminho para chegar nessa perfeição relativa. E assim nós também podemos fazer, né? Podemos evitar caminhar pela dor, né? Embora a dor faça parte da nossa caminhada, mas vamos fazer boas escolhas, caminhar pelo amor para evoluirmos e chegarmos nesta meta que é a condição de espírito puro, poder trabalhar, ser auxiliar, um emissário divino, emissário de Deus. Esta é a nossa meta. Não como se fosse não podemos comparar aqui com a nossa vida material, como se fosse no trabalho que nós temos promoção, como se fosse uma promoção, não é isso. Esta evolução ela é decorrente do nosso aprimoramento moral, então isso é natural, nós conquistamos naturalmente. O terceiro pilar, pluralidade das existências. Então, precisamos trabalhar, né? Teremos ainda muitas reencarnações, sem dúvidas. Mas, principalmente nós aqui que já estamos aqui nesta fase planetária, né? Já no planeta, já com o pé no planeta de regeneração. Então, temos tudo para aqui voltar, para cá voltarmos, reencarnarmos em condições bem mais tranquilas, com muito trabalho, sem dúvida, mas com muito menos dor, menos sofrimento. O quarto pilar, pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Na casa de meu Pai há muitas moradas, palavra de Jesus. Né? E o quinto pilar, comunicabilidade dos espíritos. Influência pelo pensamento e essa possibilidade pela mediunidade. Né? Então não precisamos entrar em detalhes, né? São estudos já realizados e também tornaremos a realizar esses estudos, analisarmos até pelo Evangelho e pelo estudo do Livro dos Espíritos. Mas relembramos aqui os pilares, né? Porque para melhor compreendermos o ensinamento do Cristo, então precisamos entender, né, que nós já estivemos em outros estágios, estamos agora neste, né, temos a consciência nesta vida encarnada, né, da nossa personalidade encarnada, não lembramos de tudo, mas já temos uma noção da nossa condição, né, e buscamos sempre nos melhorarmos como espíritos. Okay? E agora, como encerramento, gostaríamos de nos reportar a questão 1017, lá no final do Livro dos Espíritos já. A 1017, o Kardec pergunta:
Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. A resposta. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. E a 1018, que é a sequência dela, né, no entendimento, no questionamento. Questão 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Resposta. O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Agora vem um comentário aqui do Kardec. Vejam que interessante. Neste comentário nós vamos perceber que ele se refere justamente a este estágio, esta época que nós estamos aqui vivendo. Olha que interessante. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento. Nós aqui estamos. Que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores. Já está acontecendo, né? Já temos aí uma geração de espíritos que com certeza já vieram, já nem tem o que resgatar, não vieram para espiar, nem como prova e expiação, já vieram com a missão de trabalhar já no mundo de regeneração. Então são espíritos, hoje estão aí recém-nascidos, estão na primeira infância, com certeza daqui a 35, 40 anos, que a Terra já será considerada, né, um planeta regenerado, lógico, não estará pronto ainda, mas já estará na etapa de regeneração. Esses espíritos serão os adultos. Então, com certeza, estarão ocupando aí cargos na política, em empresas, né? Não como vemos hoje. Né? Serão espíritos já preparados, né, para este mundo de regeneração. Ou seja, não serão espíritos como nós, assim, endividados para terem o que espiar, já que a Terra já não será mais de provas e expiações, né? Já será de regeneração, isso daqui a algumas décadas, em breve. Então, continuando. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus que a morte ceifa cada dia e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos. Isso já está ocorrendo. Esses espíritos maus, que envolvidos, comprometidos com o mal, já desencarnam e já não estão mais encarnando na Terra. Já estão sendo separados para continuar sua evolução, claro, né? Mas em outros planetas semelhantes à Terra, na condição de provas e expiações, ou até mais atrasados. Porque serão deslocados do convívio com os homens do bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido e no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houver semeado. Infelizes aqueles que fecham
os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São palavras de São Luís. Dito isso, então nós já sabemos, né? A tarefa que nos cabe, vamos continuar nesta empreitada, né? Trabalhando pelo melhoramento, visando principalmente a prática da caridade, não só a caridade moral, não só a caridade material, mas a caridade moral, né? O que naturalmente nos traz benefícios, isso é natural. A gente não faz pensando em benefício, é natural. Aquilo que doamos será aquilo que recebemos. Isto é a lei universal. Então, agora para encerrar, um breve texto aqui do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, reunião pública de 1 de maio de 61, primeira parte, capítulo 7, parágrafo 30. No campo do Espírito, afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior. Entretanto, surpreendeste lutas enormes no próprio lar, onde os mais amados te sonegam o entendimento. Observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação. Recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas. Viste amigos queridos dependurarem-te o nome no varal da suspeita. Notaste que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença. Recolheste escárnio em troca de amor. Todos esses problemas, no entanto, são desafios da vida a te pedirem trabalho. Seja qual seja a dificuldade, não acuses nem desanimes. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Queixa é semente morta. Reclamação é fuga estudada. Censura é ponta de espinho. Melindre é praga destruidora. Irritação é tempo perdido. Ideal inoperante é água parada. Desalento é ramo seco. Ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam, sempre que o aprendiz do progresso ou devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Então, assim sendo, neste momento, sempre mentalizando a figura do Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade abençoada de estudo. E colocamos agora nosso coração em vibração, vibrando por todo o universo, por todos os nossos irmãos, de todos os países, todos os locais, os continentes, principalmente aqueles que se encontram em regiões de conflitos, de guerras e ainda de desigualdades, né? Que sofrem por razões diversas, que sejam amenizados seus sofrimentos, compreendendo, porém, esta necessidade muitas vezes de resgates coletivos, né? Mas o nosso papel é orar, vibrar. Estamos aqui auxiliando, praticando a nossa caridade moral, sinceramente, para que cada vez menos seja necessário o sofrimento, esta passagem pela dor. Então oramos por todos esses nossos irmãos, em várias partes do nosso planeta Terra, vibrando também pelo nosso querido Brasil, para que continuemos a marchar com ordem e progresso, como está no nosso pavilhão, na nossa bandeira. É isso que Deus espera de nós. Tenhamos ordem e progresso para assim conseguirmos o nosso progresso moral e a nossa evolução como espírito. E oramos por todos os irmãos, encarnados e desencarnados, principalmente pelos que mais necessitam. Então, assim sendo, uma ótima semana a todos. Deus abençoe.